Abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Diz assim a palavra de Deus: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no altar, no falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. E não te agrades de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze-me bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos teus sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Quero repetir apenas então somente o versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Ó Deus querido, que habita no mais alto e sublime trono, mas que segundo a tua palavra também habita no coração contrito. Ó Senhor, nós queremos agora ouvir a voz da tua palavra, queremos ser envolvidos por ela, queremos que a tua palavra possa impactar nosso coração, nossa vida nessa noite. Senhor, por favor, nos fale por tua palavra e pelo teu Espírito, ó Deus, nos leve, ó Deus, a responder com fé, a responder com entrega aquilo que iremos ouvir da tua palavra nesta noite, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O tema da mensagem desta noite é tomados por espírito quebrantado. Tomados por espírito quebrantado.
Se você pegar aí em cima do salmo em que nós lemos, você vai ver que esse salmo é escrito por Davi. E ele tem uma motivação, uma razão de ser escrito. Eu vou ser breve em relatar para você, ou relembrar você, a origem desse salmo. O porquê desse salmo ter sido escrito por Davi. E o pano de fundo desse salmo, dessa história, ou seja, desse salmo de louvor a Deus, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, onde nós vamos ver exatamente a origem ou a motivação de onde vem esse salmo escrito por Davi. A palavra do Senhor nos diz que Davi estava na secada do seu palácio, e Davi então não foi para a guerra. E não indo para a guerra, a Bíblia diz que ele vê da sacada do seu palácio uma mulher de Urias. O nome dela é Betseba, ou Batseba. Para a gente resumir a história, só para a gente entender mesmo, porque eu sei que você conhece essa história, a Bíblia diz que Davi a desejou. E Davi procurou fazer artifícios pecaminosos que pudesse proporcionar a ele tomar Betseba. E assim foi feito. Ele criou situação para que Urias fosse à frente da batalha. Urias então morre. Depois que Urias morre, ele tenta disfarçar o que fez, mas não consegue. E outras coisas que Davi vai criar para que pudesse então tomar posse de Betseba. Depois você lê a história e aí você vai entender ainda mais um pouco aquilo que eu estou te dizendo. Fato é que Davi passa alguns meses vivendo um outro espírito. Um espírito que eu quero chamar nessa noite de espírito de aparência. Como assim espírito de aparência? Ele depois que adultera, depois que ele peca, ele volta a vestir, ele coloca as suas roupas de rei todos os dias, ele senta no trono, ele julga, ele governa, mas com pecado dentro dele. Até que então Deus levanta um profeta chamado Natã. Natã se aproxima de Davi e lhe conta uma história. A história é mais ou menos assim, só para a gente entender e entrar na mensagem, só para você relembrar. A história diz, Natã diz, falou para Davi: olha, Davi, eu conheço um pastor, eu sei de um pastor de ovelhas, que ele tinha muitas ovelhas, rico. Mas ele então deseja, cobiça a ovelha de um pastor que só tinha uma. E ele então usurpa essa ovelha, rouba essa ovelha, toma posse dela. E para completar, o dono dessa ovelha é morto, é assassinado. A história diz que Davi olha para Natã e diz assim: quem é esse homem? Ele é digno de morte. E o texto diz que Natã olha para Davi, aponta-lhe o dedo e diz: é você esse homem. É você esse homem. Deus te deu riqueza, Deus te deu um harém, Deus te deu um reino, Deus te deu tudo. E você toma alguém que não te pertencia, a mulher de Urias. A Bíblia diz que imediatamente Davi se prostra e diz: pequei contra o Senhor. Daí nasce 2 salmos. Desse momento, dessa história, desse fato triste na vida do rei Davi, nascem 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. Os 2 salmos são oriundos, são motivados a partir daquilo que acontece com Davi. E um deles é esse salmo, Salmo 51. E eu quero aqui, queridos,
nessa noite e olhar para você, para esse salmo, mas antes, eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar nessa introdução e vou repetir no final. Davi é envolvido pelo pecado, possui, toma Betseba e chega ao fundo do poço, se afastando de Deus e vivendo de aparência no reino. Depois que ele é envolvido pela palavra profética, Davi é possuído pelo espírito de quebrantamento. Seu desejo agora é tão somente chegar no profundo de um anseio pela presença de Deus. Eu vou repetir porque isso aqui é o cerne desse salmo, dessa realidade vivida por Davi. Ele é envolvido pelo pecado. Depois que ele é envolvido pelo pecado, ele toma posse de Betseba. Quando ele toma posse de Betseba e peca, ele vai ao fundo do poço, espiritualmente, e passa a viver de aparência no reino. Quando então ele é envolvido pela palavra, olha o contraste. Primeiro ele é envolvido pelo pecado, agora ele é envolvido pela palavra. Quando ele é envolvido pela palavra, profetizada por Natã, dita por Natã, Davi então é possuído por um outro espírito, pelo espírito de quebrantamento. E quando ele é possuído pelo espírito de quebrantamento, o seu desejo tão somente agora é ir ao profundo de um anseio pela presença de Deus. Amém? E o meu desejo, meu irmão, ainda que não seja nenhuma dessas realidades que Davi cometeu a sua realidade, meu desejo com essa palavra hoje, e ela pode ser dura, como foi a de Natã para Davi, meu desejo é que você seja envolvido por um espírito de quebrantamento. Eu quero que nessa noite, por favor, você deseje ir ao fundo, por um espírito de quebrantamento, ao fundo da sua alma, desejando mais de Deus. Isso é diário. Quebrantamento precisa ser algo diário na nossa vida. Faz parte da natureza de alguém que é filho de Deus. Espírito quebrantado deve tomar conta do nosso coração todos os dias. Davi, ele sabe muito bem o que significava isso. Ele sabe tanto o que significava ir ao profundo de um quebrantamento, saber que Deus vai lá no profundo buscar o quebrantado, que ele escreve um outro salmo, evidentemente que não nessa circunstância, o Salmo 139, ele vai dizer, se eu for no mais profundo abismo, nós cantamos isso, ali o Senhor estará. Se eu tomar as asas da alva e habitar nos mais alto monte, e se eu for no mais profundo abismo, ali o Senhor estará. Ele vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Então, baseado nessa experiência vivida pelo rei Davi, eu quero te dizer, pela palavra, o que acontece quando somos possuídos por um espírito de quebrantamento, ou simplesmente por um coração quebrantado. Mas antes, vale a pena te relembrar o que eu já disse umas coisas antes. Tem 3 coisas que agradam a Deus. Tem 3 coisas que Deus procura em nós. Hoje nós estudamos pela manhã uma dessas realidades. O que agrada a Deus? Uma adoração verdadeira, genuína, em espírito e em verdade. Uma fé inabalável e um coração quebrantado. Quer agradar a Deus? Tem uma adoração verdadeira, genuína, profunda, viva, de intimidade com Deus. Quer agradar a Deus? Viva pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar ao Senhor? Tenha um coração, um espírito quebrantado, porque Deus não resiste um coração quebrantado. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, baseado nessa experiência de Davi. O que acontece quando somos tomados por um espírito de quebrantamento?
Quando somos tomados por um espírito de quebrantamento, enxergamos nossa miserabilidade. E sem reservas com Deus, nos abrimos para a confissão. Eu vou repetir essa verdade porque ela realmente, permita-me a redundância, é uma tremenda de uma realidade. É uma tremenda de uma verdade. Quando somos possuídos por um coração quebrantado, com um espírito quebrantado, nós enxergamos a nossa própria miserabilidade. E sem reservas, nós confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas miserabilidades para com Deus, ou para Deus. Repare que as primeiras palavras de Davi, no Salmo 51 que lemos, dão conta disso. Do versículo 1 ao versículo 5, é isso que você vai encontrar nesses versículos. Você vai encontrar Davi colocando para Deus a sua miserabilidade, a sua natureza humana que experimentou o pecado. Voltando ao contexto desse salmo, ou seja, 2 Samuel 11, 12, imediatamente, eu posso imaginar, Natan nem terminando de falar, Davi colocando o seu joelho no chão e começando a chorar e dizendo: pequei contra Deus. E é assim que um homem de Deus, que uma mulher de Deus se sente quando é tomado por um espírito de quebrantamento. Ele sente a sua própria miserabilidade. Agora, não é intrigante a Bíblia dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus? E quando a gente olha a biografia, a história de Davi, a gente enxerga um homem que adulterou, um homem que foi cúmplice na morte de Urias. Como isso? Como assim? Atos 13, 22 vai dizer: achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Não é intrigante? Mas Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Um dia eu ouvi uma palavra do pastor Russell Shedd que me impactou. E acabou com as minhas dúvidas quanto a esse respeito. Como assim? Davi, um homem fez o que fez, é considerado como um homem segundo o coração de Deus. E de uma maneira magistral e devocional ao mesmo tempo, eu ouvi o pastor Russell Shedd falar num plenário de Convenção Batista Brasileira, nem sei aonde. Ele diz o seguinte: por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi foi diferente de Adão. Adão, quando pecou e ouviu a voz de Deus, se escondeu de Deus. Davi, quando pecou e ouviu a voz de Deus, se escondeu em Deus. Deu para entender? Eu estou resumindo a palavra do pastor Russell Shedd. Resumindo. Essa é a diferença. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele é diferente de Adão. E de fato é isso, irmão. Quando Adão peca, ele ouve a voz de Deus no jardim, porque Deus vinha na virada do dia. Adão, onde você está, Adão? E ele se esconde de Deus. Escondido estava, escondido fica. Davi não. Davi, evidentemente, que estava vivendo de aparências. Mas quando Natan olha nos seus olhos, ministra sobre ele a palavra, dá a ele uma palavra profética, dura, cheia de juízo, carregada de juízo. O que Davi faz? Davi se ajoelha, quebrando o seu coração e corre para a misericórdia de Deus. É um homem sem reservas com Deus. É um homem que não tem reservas em dizer para Deus o que ele fez. Como estava seu coração. Por exemplo, no versículo 2 vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado.
Quando somos tomados por um espírito de quebrantamento, a gente não tem reservas com Deus, irmãos. A gente não mede palavras. A gente se abre completamente. E isso deve ser diário. Porque ninguém aqui, nem eu, nem você, nem ninguém, nós não somos perfeitos. A gente pode pecar todo dia. Mas nós temos um Deus misericordioso. E Davi vai chamar um Deus cheio de misericórdia. É isso mesmo? Ele vai dizer das suas muitas misericórdias. Ou melhor, multidão de misericórdia. Jeremias vai dizer que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. E por que elas se renovam a cada manhã? Porque nós precisamos da misericórdia dele todos os dias. Se as misericórdias do Senhor não se renovarem sobre nós, ou se não renovassem sobre nós toda manhã, ai de nós, nós estaríamos consumidos, mortos. Corra para Deus com o seu coração quebrantado e desfrute da sua misericórdia. Foi o que Davi fez. É o que nós precisamos fazer todos os dias. Correr para Ele. Correr para Ele. Envolvidos pela palavra, envolvidos pelo Espírito Santo, envolvidos por um desejo profundo de estar com Deus de maneira santificada. Não importa, você será sempre envolvido de uma forma para você correr para Deus e se abrigar debaixo da misericórdia dele. Aleluia. Em segundo lugar, quando somos tomados por um espírito de quebrantamento, somos movidos a desejar um completo renovo espiritual. Aleluia. Vou repetir. Quando somos tomados por um espírito de quebrantamento, somos movidos a desejar um completo renovo espiritual. Versículo 7 a 12, não vou ler. Essa verdade está aqui entre os versículos 7 a 12. E segundo Davi, esse desejo, essa motivação de querer um renovo espiritual, passa por alguns processos. Eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é muito mais didático do que profético. Então preste atenção, por favor. Que processo é esse? O primeiro processo é o processo, ou é o desejo da purificação dos pecados, que causa nojo em nós mesmos. Eu não estou exagerando, porque é assim que Davi se sente. Quando ele diz no versículo 7 a 9, purifica-me com isopo. Isopo é uma planta que os sacerdotes usavam para passar nos leprosos que eram curados. Uma mistura de azeite, sangue e água. Então, quando o leproso era curado da sua lepra, o sacerdote vinha com isopo e passava no leproso. Estava dizendo assim: você não somente está curado, mas você está digno de conviver com as pessoas. Sabe o que Davi está desejando aqui? Ele está desejando que Deus passe o isopo nele, que o purifique, porque ele estava se sentindo um leproso, cheio de chagas, que cheira mal diante das pessoas. Isso é duro de falar, irmão. É duro de falar. Mas quando a gente tem o nosso coração quebrantado e a gente peca, a gente sente mal. E tudo que a gente quer é a purificação de Deus. É a purificação do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica presente de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos apagou o passado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica presente do nosso pecado. E o sangue de Jesus Cristo nos aliviará da ira vindoura, futuro. Passado, presente, futuro. O segundo processo nesse renovo espiritual, Davi vai desejar no profundo do seu ser uma nova pessoa. Eu faço questão de repetir o versículo 10.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Claramente esse versículo está falando de renovo espiritual. Claramente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Eu fico apenas e tão somente com o verso criar. O verso criar aqui é o mesmo verso usado por Deus na criação de Gênesis. Bará, criar, fazer de novo, fazer do zero. É assim que Davi está sentindo, é esse o seu desejo. Ele está dizendo: Deus, eu quero começar do zero. Eu quero um renovo espiritual na minha vida. Eu quero ser diferente, Deus. E eu te convido a querer um renovo. Ah, pastor, mas eu não estou precisando. Eu orei ontem, eu orei hoje pela manhã, eu li a Bíblia hoje pela manhã, eu falei com Deus hoje pela manhã. Mas quem disse a você que o fato de você ter orado ontem, hoje, você não precisa de um renovo agora? Ele quer ser uma nova criatura. Nesse processo de renovação espiritual, Davi vai desejar, seu desejo é pela restituição da comunhão interrompida pelo pecado. Olha que coisa linda, está no versículo 11. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Eu enxergo esse versículo como um desespero, irmão. Outro dia eu preguei aqui sobre Sansão e falei muito sobre isso, o desespero de Sansão depois que ele percebeu que o Espírito Santo não estava mais com ele. Eu enxergo nesse versículo aqui o mesmo sentimento de Sansão. Desespero. A palavra restituir significa dizer, dar-me de volta aquilo que eu me pertencia. O que Davi está querendo? O que Davi está desejando nesse seu renovo espiritual? Restituição da alegria. Porque o pecado rouba a alegria do crente. É claro que nós ficamos tristes por muitas coisas. Mas o pecado rouba aquela alegria que somente nós que somos salvos sabemos o que significa. Uma alegria no espírito, uma alegria lá dentro, que nada abala-nos. Não existe nada que vai roubar de nós essa alegria. É essa alegria que Davi quer de volta. Ele está desesperado. Seu desespero é na mesma proporção do seu medo. E ele está dizendo, não retire de mim o teu espírito. Então o seu desejo de restituição é na mesma proporção do seu medo. Qual medo? Perder o Espírito Santo. Isso aqui é puramente renovo espiritual. E para completar esse renovo espiritual, Davi deseja permanecer na presença de Deus constantemente, é o versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Eu não quero sair da tua presença. Eu quero um espírito inabalável, voluntário. Eu quero todo dia estar na tua presença, de todo o meu coração. Em suma, querido, esses versículos vão tratar de um novo Davi. De um Davi que passa por um processo. Mas esse processo começa com um coração quebrantado. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus, todos os dias a possibilidade de um novo de Deus vir sobre nós. O novo de Deus não vem de tempo em tempo. Um renovo espiritual não acontece de tempo em tempo. Você não precisa de um congresso, de uma conferência.
para você receber um renovo de Deus. Você não precisa. Ainda, conquanto de fato acontece, e quiçá que aconteça, mas você não precisa de uma conferência, você não precisa de um congresso, você não precisa de um pastor de renome, você não precisa de uma música bem executada para você viver um renovo com Deus, não. O que você precisa tão somente é um coração quebrantado diante dele. Em terceiro lugar, quando somos tomados por um espírito quebrantado, queremos ver pessoas e levar pessoas a encontrar o caminho da retidão a partir da nossa experiência vivida. Vou repetir. Quando somos tomados por um espírito de quebrantamento, queremos ver as pessoas, levar as pessoas a encontrarem o caminho da retidão a partir da nossa própria experiência. 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu só preciso ler esse versículo. É um voto de consagração que Davi está fazendo com Deus. Eu enxergo aqui alguém devedor. Eu tenho uma dívida com Deus agora. Um voto de testemunho aos outros da evidência do que aconteceu na vida dele. Agora vamos observar uma coisa lógica, não está escrito, mas é muito lógico. Alguém que diz assim: Senhor, a partir de agora, eu vou testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. Porque eu quero que a pessoa que vai ouvir o meu testemunho conserte-se com o Senhor. Bom, se alguém se abre para Deus para confessar pecado, e agora se abre para Deus para ensinar os transgressores, é alguém que vai dizer para essa pessoa claramente tudo que viveu. Então, Davi se abre para Deus sem reservas, e pelo testemunho também se abre para o próximo. Deu para entender? Amém? Eu vou repetir. Se Davi está dizendo assim: Senhor, a partir de agora eu faço um voto contigo. Aquilo que eu vivi, o meu pecado, sarado pelo Senhor, curado pelo Senhor, esse meu pecado vai servir de testemunha para que as pessoas encontrem o caminho da retidão, para que elas se consertem. Significa dizer que Davi estava disposto a dizer tudo, perdoe-me pela redundância mais uma vez, tudo o que aconteceu na sua vida. O adultério, a forma como ele criou uma circunstância para Urias morrer, mas com qual finalidade? Dizer: Deus tratou de mim, Deus me curou, Deus me libertou, Deus me transformou, a partir de um coração quebrantado que eu tive com ele, a partir do momento que eu ouvi a sua voz e me dobrei diante da voz profética dele. Eu estou aqui para dizer que eu vivi essa experiência, e o Deus que me transformou, que me curou, que me renovou, é o Deus que quer fazer isso na sua vida também. É esse voto que Davi está fazendo. E eu quero extrair aqui desse ponto, meus irmãos, apenas uma coisa: o sentimento devedor. Crente que tem a vida quebrantada diante de Deus, crente que é quebrantado diante de Deus, sempre vai se considerar um devedor. E de fato somos devedores, sim, porque a dívida que era contra nós era alta, altíssima, impagável. E segundo Colossenses capítulo 2, Jesus riscou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou a cédula que era contra nós, e expôs diante de principados, potestades, anulou a nossa dívida. Nós não devemos nada ao diabo,
mas nos sentimos devedores para com Deus e o seu reino. Porque para que uma pessoa pudesse ter a sua dívida cancelada, ela precisa crer. Jesus fez a parte, riscou a cédula, mas para cancelar é preciso crer. Que nessa noite você possa sentir um devedor. O que é um espírito quebrantado? Boa pergunta, né? O que é um espírito quebrantado? Vamos ao versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido. Simplesmente, tomando ao pé da letra, um espírito quebrantado é o mesmo que despedaçado e esmagado. Os dois processos. Despedaçado e esmagado. Ao pé da letra do que Davi está dizendo. Ou seja, quando a palavra de Deus veio sobre Davi, ele sentiu despedaçado e esmagado. Amém? Eu não sei como eu avalio o seu silêncio diante disso. O que é um espírito quebrantado? Ao pé da letra, é despedaçado e esmagado. De uma maneira prática, possuir espírito quebrantado é quando temos a convicção de que a mão do olheiro está sobre nós. Vou repetir. De maneira prática, espírito quebrantado é quando sentimos a mão do oleiro sobre nós. Não estou exagerando. No Salmo 32, que também é um salmo motivado pelo que Davi fez, ele vai dizer: a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio, ou seja, como um sol de verão. Eu fiquei seco. Quando temos um coração quebrantado, um espírito quebrantado, é assim que nós nos sentimos, despedaçados e esmagados pela mão do olheiro. E o meu desejo nessa noite é que a mão do olheiro possa despedaçar e esmagar você. De que sentido? Como o olheiro faz com vaso mesmo, com barro mesmo. Porque diferente de Satanás, que quer despedaçar, esmagar e jogar fora, o oleiro quer despedaçar e esmagar e fazer um vaso novo. Ninguém vai dizer um amém por isso não, irmão? Que você nessa noite seja tomado por um espírito de quebrantamento. Eu quero voltar à introdução, o que eu disse lá no início da mensagem. Davi é envolvido pelo pecado, possui Betseba, vai ao fundo do poço e começa a viver de aparência no reino. De novo, para a gente guardar isso. Ele é envolvido pelo pecado. Como ele está envolvido pelo pecado, ele cede e peca. E como que ele consome? Tomando. O mesmo que Eva fez no jardim do Éden. Tomou do fruto proibido. O mesmo que Acã fez lá em Ai. Tomou
o ouro, o prata e a capa babilônica. Tomou. Afastado de Deus, ele vive de aparência. A coisa muda. Porque uma vez que ele é agora envolvido, ele não é mais envolvido pelo pecado, ele é envolvido pela palavra. O que envolve Davi não é mais um pecado, porque de dia e de noite a mão de Deus pesava sobre ele. Sua alma estava como um sequidão de estio. Os seus ossos estavam quebrados. Ele fala isso no Salmo 32. Os meus ossos se quebraram dentro de mim. E agora ele é envolvido pela palavra. Eu quero que você guarde isso, irmão. Ele agora é envolvido pela palavra profética de Natã. Envolvido pela palavra profética de Natã, o que acontece com ele? Ele é tomado por espírito de quebrantamento. Antes ele foi tomado pelo pecado, agora é tomado por um espírito de quebrantamento. Você entendeu? Diga amém. Quando ele é tomado pelo pecado, ele vai ao fundo do poço e se afasta de Deus e vive de aparência. Quando ele é tomado pelo espírito de quebrantamento, ele vai não ao fundo do poço, ele vai lá no fundo da sua alma buscar alívio em Deus, buscar a misericórdia de Deus, que ela é tão profunda, que ela alcança o mais vil pecador. Aleluias. O que o diabo quer mais fazer é nos afastar de Deus. O diabo quer nos afastar de Deus e nos fazer viver de aparência, até nos envergonhar. Esse é o processo diabólico na vida de um crente. Estou falando para crente. Ele quer nos afastar de Deus. Afastando-nos de Deus, a gente passa a viver de aparência. E o fim é sermos envergonhados. Por favor, não deixe o diabo te envergonhar. É melhor ouvir uma palavra dura, carregada de juízo e verdade, e se envolver com ela, ter um coração quebrantado, do que ser envergonhado pelo diabo. Eu vou repetir. É melhor ouvir uma palavra dura, carregada de juízo e de verdade, e se envolver com ela, para gerar um coração quebrantado, do que ser envergonhado pelo diabo. E acho que eu não preciso te perguntar o que você escolhe. Davi não deixou de viver as consequências do seu pecado. A Bíblia diz que sobre a sua família veio a espada de Deus. Consequência. Podemos e devemos nos refugiar na misericórdia de Deus, mas não escaparemos das consequências, na medida da vontade e soberania de Deus. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem, dizendo uma coisa para você, linda, maravilhosa, bela. Mesmo diante das consequências que Davi não fugiu delas, Davi vai experimentar por meio de um espírito de quebrantamento. Vai experimentar ser possuído por esse espírito. E aí vai viver o que há de mais lindo, de mais belo. O quê? Desfrutar da presença de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa séria, mais uma coisa séria. Sabe o que é o contrário ao espírito de quebrantamento? Contrário ao espírito de quebrantamento é a aparência. 9 meses Davi viveu de aparências. Aproximadamente 9 meses, Davi viveu de aparência. Como assim? Ele sentou no trono, ele exerceu o direito de
governar. Ele deu conselhos. Ele julgou causas. Ele possivelmente orou por pessoas. Aparência. Até então, Deus tem misericórdia dele. E eu quero perguntar a você nessa noite, qual espírito tem tomado conta do seu coração? Um espírito de aparência ou um espírito de quebrantamento? Mediante essa pergunta, eu quero te dizer que Davi foi envolvido por uma palavra. E ele respondeu essa palavra. Ele vai responder a palavra profética. Está vivendo de aparências, está ministrando, está dando conselho, está julgando, está sentado no trono, está governando, está orando pelas pessoas. Aparência. Mas por dentro, segundo o Salmo 32, seu vigor estava como sequidão de estio, e a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. Até que ele ouve a palavra, é envolvido por ela e dá uma resposta à palavra. Eu quero te perguntar nessa noite, você ouve uma palavra, não minha, do Salmo, e a pergunta é, de que maneira você vai responder a palavra? Ser envolvido por ela não depende de mim. Eu estou falando de um rei. Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Eu posso imaginar, não é o que a Bíblia diz, eu posso imaginar homens de influência se aproximando de Davi. E qualquer um que talvez se aproximasse dele para falar alguma coisa, ele não se rendia. Mas quando ele ouviu a voz profética de Deus, ele não suportou e se quebrantou. Natã não era apenas um profeta perto do rei. Natã era a própria profecia que o rei precisava. Porque se não tiver a palavra, a gente não encontra o caminho da retidão e da santidade. Se não tiver a palavra, a gente não conserta. Quando a palavra vem aos nossos ouvidos, ela nos envolve. Por que ela nos envolve? Porque é Deus falando. Meu querido, é impossível quando Deus fala ao nosso coração e essa palavra não envolver a nossa alma. E a gente não dá uma resposta à palavra ouvida. Seja ela quando você está fazendo a sua devocional, seja quando você está ouvindo um sermão, quando está ouvindo o professor da escola, ou até mesmo quando você está ouvindo um louvor que fala da palavra. Quando a palavra vem aos nossos ouvidos, é impossível não ser envolvido por ela. A não ser que você não seja salvo e que o Espírito Santo não selou a salvação em você. Qual vai ser a sua resposta à palavra que foi gerada agora? Dependendo da sua resposta à palavra, duas realidades irão acontecer. Aqui termino. Se você responder a palavra de Deus como Davi e correr para a misericórdia dele, você será envolvido por um espírito de quebrantamento. Deus não vai resistir seu coração quebrantado e vai te visitar nessa noite. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Se você responder a palavra que Deus falou ao seu coração hoje, agora, você será envolvido por um espírito de quebrantamento. Deus não vai resistir a você e Ele vai te visitar aqui ainda hoje, essa noite. Agora presta atenção. Se você não responder a palavra, o que vai te envolver será um espírito de engano.
achando que você está pecando, ou achando que você está pronto, que você é imune a qualquer erro, qualquer pecado, isso vai acabar te dominando. E você vai viver de aparências. É fácil viver de aparências. Difícil é viver com o coração quebrantado. Porque a aparência, ela vem pela roupa, ela vem pelos gestos, até pelas palavras, ela vem pelas atitudes, pelo comportamento. Mas o espírito quebrantado não. Um coração contrito e quebrantado não. É na recâmara, é no escondido, é no secreto quando ninguém vê. Porque a história diz que Davi corre para debaixo da misericórdia de Deus. Onde? No secreto, na recâmara, no seu lugar. Flávio Joséfo conta uma história que eu já disse que pela manhã eu vou repetir para a gente terminar mesmo. Flávio Joséfo é um historiador judeu. Ele diz que depois desse momento, algumas pessoas de Israel queriam matar Davi e matar Betseba. Porque segundo a lei de Moisés, quem adulterava precisava ser apedrejado e morto por apedrejamento. E as pessoas iam para a sacada do palácio e diziam: morte a Davi, morte a Betseba. Segundo Flávio Joséfo, Davi com muita calma olha para os homens e diz: de fato eu pequei, de fato eu adulterei, mas vamos fazer o seguinte: vocês querem me matar e matar Betseba? Vamos fazer o seguinte: eu entro no Santo dos Santos, amarre uma corda em mim. Se Deus não me perdoou, se Deus não me deu a sua misericórdia e perdoou, vocês não precisam me matar. Ao tocar na arca eu vou morrer. Porque assim diz a lei de Moisés, que o sacerdote não podia entrar no Santo do Santo sem estar santificado, purificado, porque senão ele morreria. Mas se Deus me perdoou, perdoou o meu pecado, a minha iniquidade, a minha transgressão, eu vou sair louvando a meu Deus, e vocês vão ouvir o louvor do meu lábio, dos meus lábios. Assim foi feito. Amarraram a corda em Davi. Davi entrou no Santo do Santo. E houve um silêncio, como sempre existiu nos tempos do tabernáculo de Moisés. E por que não no tempo do tabernáculo de Davi? O silêncio chamado silêncio mortal. Era a hora que o sumo sacerdote tinha que derramar o sangue do cordeiro sobre o propiciatório. Se o sacerdote tivesse em pecado, ele morreria na hora. Era só puxar pela cordinha o corpo. Segundo Flávio Joséfo, Davi entra no Santo do Santo. E eles não precisavam esperar Davi chegar para cantar ou para dizer uma palavra de louvor a Deus. Do lado de fora eles já ouviam Davi dizer: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. A gente pode viver de aparência. E viver de aparência é enganar nós mesmos. Porque Deus ninguém engana. Nós que somos os primeiros a serem enganados, ou o primeiro a ser enganado. A gente não pode viver de aparência. Ainda que podemos ter uma aparência boa, que reflita aquilo que está aqui dentro. Não estou falando de roupa, estou falando de sorriso, de abraço, de comunhão, de carinho, de afeto, de amor.
Isso é fruto, é produto de um coração quebrantado. Isso não é aparências. Isso é um fruto aparente, é completamente diferente. Aparência é fingimento. É viver o que não é. É dizer o que de fato não está no coração. Viver de aparência é tentar enganar aqueles que vivem a mesma fé e as pessoas que não vivem a mesma fé. Durante um tempo, Davi viveu de aparências. Foi vivendo com esse espírito de aparência, até que ele ouviu a palavra do profeta, a palavra de Deus, e respondeu essa palavra, quebrantando o seu coração. Mais uma vez e pela última eu te pergunto, como é que você vai responder a palavra que você ouviu hoje? Que espírito deve tomar conta, quer tomar conta do seu coração aqui hoje? Os irmãos do louvor estarão se aproximando. Eu quero dizer que todos os lugares são lugares separados por Deus para quebrantarmos o nosso coração. Não importa se você está aqui no templo, ou se você está na sua casa, ou se você está no seu carro, no seu trabalho, em qualquer momento. O espírito de quebrantamento deve tomar conta do seu coração. Mas só que a gente não está no carro agora. Nós não estamos no nosso quarto agora. Sabe aquele cantinho seu especial? E como é que é o nome daquele filme que fala sobre a oração? Canto da oração, como é que é? Quarto de guerra. Aquele cantinho separado que você tem na sua casa. Às vezes na empresa, por alguns minutos, lá no banheiro, para ninguém ver. No pátio, por trás de uma árvore. Não importa o lugar onde você vai quebrantar seu coração, que você quebranta seu coração, não importa. O importante é Deus colher as suas lágrimas. Sabe, Deus rejeita corações fingidos. E Deus não aguenta, não suporta corações quebrantados. Ele se entrega. Não estou exagerando, é o que a palavra está dizendo para a gente. Deus falou para o profeta Joel: eu não quero vestes rasgadas. Vestes rasgadas é fingimento, é aparência. Eu quero corações rasgados. Eu quero lágrima nos olhos. Eu quero quebrantamento. É isso que Deus quer de nós. E eu repito, você não está num carro, você não está na empresa, você não está no seu quarto de guerra, você está num templo, na casa de Deus, na comunhão de outros salvos. Diga comigo, Deus, diga forte, irmão, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você de verdade crê nisso, amém? Se você de verdade crê nisso, então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está aqui porque nós louvamos a Ele. Ele está aqui. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E para completar, você ouviu uma palavra profética. Ele habita no meio dos louvores do povo dele. E você ouviu uma palavra profética, que pode ter sido dura, carregada de verdade, carregada de juízo. A grande questão é como é que você vai responder essa palavra. Que espírito deve tomar conta do seu coração hoje? Você vai ser possuído, tomado por qual espírito? Eu espero que nessa noite você seja tomado, possuído
por um espírito de quebrantamento. Amassado, quebrado pela mão do olheiro, para você viver uma experiência de renovo espiritual ainda hoje. Aleluias. Fique em pé, igreja. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos cantar agora. Não vou fazer nenhum apelo agora não. Nós vamos adorar. Nós vamos cantar a Deus. Nós vamos louvar a Ele. E eu quero que você nessa noite anseie pela presença de Deus. Eu quero que você rasgue seu coração para Deus. Quero que você responda essa palavra rasgando seu coração para Deus. Vamos adorar? Estou te esperando aqui. Aleluias. Eu já fechei a porta, pode vir.